próximo passo? É que a pandemia realmente foi um baque muito grande, né? Você comentou que vocês fizeram a organização, tudo, mas na prática, como é que foi assim o dia a dia nesse momento? Vocês fecharam, obviamente, Fechamos. focaram mais em entregas, em deliveries? Fechamos, caiu significadamente a produção, as vendas, fechamos, ficamos só no delivery, fechado, né? Faltou matéria-prima. Nós trabalhamos com a cevada, nós temos malte vindo da Alemanha, a gente compra a cevada, o malte Pilsen de Guarapuava, da cooperativa agrária. Eles chegaram a faltar porque a empresa também, com vários casos de contaminação dos servidores, faltou matéria-prima. Então foi tudo muito difícil. Tudo muito difícil. E as parcelas os financiamentos, as contas, parcela, a conta do funcionário, as obrigações fixas, conta de água, luz, manutenção do prédio, manutenção dos equipamentos. Uma fábrica, ela não pode parar, ela tem que ter manutenção preventiva, manutenção preditiva, ela tem que ter, os equipamentos têm que ter manutenção constante. Então, uma fábrica, ela nunca para 100%. Você pode dar um recesso para os funcionários, mas 10% da fábrica tem que estar funcionando. Equipamentos tem que estar, manutenção, são equipamentos elétricos, equipamentos mecânicos. Então foi tudo muito difícil, sabe, Jefferson? Foi difícil. Equipamentos são um investimento alto também, né? Não, e equipamento, segmento cervejeiro, tudo é caro. Tudo é caro. Nós estamos agora no objetivo de adquirir, nós vamos entrar no segmento de latas, de latinhas, né? Isso tem sido aí, eu acho que vai ser o ressurgimento da lata, né? A garrafa tem a questão ambiental, a lata é reciclável, e a gente vê um crescimento, um pool muito grande para o segmento de lata. E hoje, uma envasadora aí de latas, desde o processo de rotulação em envase, é um mundo velho de dinheiro. Então, tudo que você vai fazer no segmento cervejeiro é tudo muito caro. Inox 304, equipamentos caríssimos, elemento filtrante, uma terra chilena. Então, quase tudo do segmento cervejeiro é importado, de alta qualidade, para você ter um produto bom. E como é que é, já que você entrou nesse ponto, assim, o processo desde o início da cerveja até ela estar aqui no rótulo? Como é que é a escolha dos materiais, das matérias-primas e tudo? É um ponto que você gosta bastante de falar. A fermentação, ela é uma magia, né? É uma magia. É uma magia. A fermentação é uma magia, né? A cevada, Jefferson, a cerveja, ela todo mundo acha que a cerveja, ela foi inventada, ela foi descoberta quem produziu as primeiras cervejas foi a Alemanha, não foi lá os egípcios. Então ela é milenar, a cerveja. Então o malte, a cevada, ela torrada e depois ela moída, a gente extrai o amido da cevada. O amido são açúcares fermentáveis. Então a gente moe o grão dentro de uma determinada granulometria. Isso é o processo na fábrica? Na fábrica. Você moeu o malte, que é a cevada. Depois ele passa para um processo de fervura, um aquecimento do mosto cervejeiro misturado com água, onde nós vamos praticar uma rampa de fervura para alcançar a alfa-milase e a beta-milase. Isso é um pouco de química para você extrair todos os açúcares fermentáveis. Depois nós vamos tem o processo de separação do bagaço e a preparação do mosto cervejeiro, que é só aquele caldo do amido retirado, do açúcar retirado do amido. No último processo que vem a fervura, onde recebe o lúpulo. O famoso lúpulo. O lúpulo é um pólen de uma trepadeira, onde nós usamos o lúpulo para temperar o mosto cervejeiro. É ali que nós vamos definir o teor de amargor e aroma da cerveja. O lúpulo ele é aromático e ele amargor, que dá o amargor da cerveja. Aí nós vamos brincando, tem vários estilos. Depois disso, nós temos o processo de fermentação, que é a levedura.
levedura, o fermento, a levedura é um fungo que ele vai consumir o mosto cervejeiro, que tem uma quantidade significativa de açúcar, e vai produzir o álcool e o CO2 para a finalização da cerveja. Depois da fermentação vem o processo de maturação, vem o processo de filtração, que é a finalização da cerveja, e processo de invase e rotulação. Então é uma cadeia de produção bem interessante, o qual nós vamos dentro do projeto Mr. Malt Club, as pessoas vão poder se inscrever para acompanhar o processo de fabricação e degustação, que é a visitação no chão de fábrica, acompanhando o processo de fabricação na Mr. Malt. Muito interessante, você já esteve lá para comprar os nossos produtos e para visitar, e está convidado para degustar e conhecer os nossos estilos. Fantástico, mas que hora que chega na decisão que é Pilsen, que é Pale Ale, a diferença? Bom, a Pilsen, ela é uma cerveja clara, basicamente estilos de cerveja, né? Pilsen, as cervejas claras, a Pale Ale, Pale, é uma pálida em alemão, as cervejas mais escuras um pouco. Depois nós temos as IPAs, que são as cervejas amargas, né? Falando, a IBU é a unidade de medida do amargor da cerveja, e depois nós temos as Malzbier, as Bock, as cervejas escuras. Então isso define-se de acordo com a matéria-prima usada. O malte Pilsen é uma cevada clara. O malte, a cevada, o malte Pale Ale é um malte torrado, mais escuro. Então é de acordo com a escolha do insumo que você define usado, que você define a receita para definir o estilo da cerveja, né? O fermento usado, você define o teor alcoólico, o tipo da fermentação alta, fermentação baixa. Então é muito técnico. E essa técnica foi adquirida pela Mr. Malt ao longo dos tempos aí, em consultorias, em contratação de mão de obra especializada, em tecnologia e, enfim, também na prática. Na prática. Hoje a gente conseguiu a excelência na produção de cerveja, e a gente oferece uma cerveja com qualidade e com estilos que ainda não temos os estilos que são procurados pelo cliente, mas em breve teremos, né? Essa questão, assim, que são várias etapas, né, várias fases, eu vi que realmente é um processo mais complexo. Como é que uma curiosidade bem pessoal minha, como é que o pessoal consegue fazer em casa, né, que você chamou carinhosamente de paneleiros? Como é que eles conseguem fazer isso em casa, sendo que é um processo tão discricionário assim? Boa sua pergunta. Às vezes as pessoas em casa conseguem fazer uma cerveja do jeito que ela quer. Uma cerveja cara, com insumo caríssimo, de jeito, muito lúpulo, muito amargor, muito aroma, mas ela não é a cerveja comercial que você faz específico, ela é personalizada, ela é para você. É possível fabricar cerveja em casa? Sim. Mas não tem nada a ver com uma indústria. Entendi. É uma outra história. Você fabricar 30 litros, não prestou, você joga fora. Cada produção minha é no mínimo 2.000 litros. Você tem uma padronização, você tem um custo muito alto, você não pode errar. Ela não pode sair hoje com um sabor e amanhã com outro. Ela não pode sair com aroma hoje e amanhã com outro dentro do estilo. Então você tem que ter uma padronização do produto, porque é isso que é o que está no rótulo e o que o cliente espera. Então é muito diferente de você fazer cerveja em escala industrial com você fazer cerveja em casa. Totalmente diferente. Mas é possível fazer, sim. É possível fazer. Até então, a Mr. Malt tem um diferencial dessas grandes marcas, né? Por exemplo, a Heineken, que é uma cerveja que é muito famosa. Essa questão, assim, da indústria da fabricação também é bem diferente? Diferente. O nosso produto, a gente não usa aditivo, não usa conservante. Do dia que a nossa cerveja começa, que o malte foi moído, até o dia que foi envasado para servir, a gente gasta entre 25 a 28 dias. Você acha que as grandes vão esperar esse tempo todo? Então a gente tem um produto sem nenhum conservante, a gente não acelera o processo de fermentação,
a gente não usa nenhum conservante, é uma cerveja puro malte. Nós adotamos a lei da pureza alemã, água, malte, lúpulo, respeitando o processo de fermentação, de maturação, em um produto saudável. A nossa cerveja é uma cerveja especial, é uma cerveja diferenciada, sem dúvida nenhuma. Eu gosto muito de eu sou economista de formação, né? Então gosto muito de um economista que é austríaco, que ele fala o seguinte, que toda empresa, ela tem duas formas de atuação no mundo capitalista, né? Ou ela atende o seu cliente mais barato, ou ela atende o seu cliente melhor. Quem falou isso foi o Ludwig von Mises, no livro As Lições do Capitalismo. Eu vejo que então a Mr. Malt, ela entrega o melhor, ela não entrega o mais barato, mesmo sabendo que tem um custo-benefício que também faz sentido. Com certeza. O nosso nicho de negócio é atender um produto melhor. É uma opção. Nós poderíamos fabricar uma cerveja com 45% de cereal não maltado, arroz e milho, mais barato, um produto mais para concorrer aí com a cerveja de larga em qualquer supermercado, em qualquer conveniência. Mas aí é a minha opção. Eu estou fugindo da minha proposta, de um conceito de uma cerveja boa, de vender emoção. Nosso produto é um produto diferenciado. Por que ele é um pouco mais caro? É porque ele é melhor. Eu tenho matéria-prima melhor. Não tem jeito. Isso é a lei. Isso é a lei. É a lei de negócio. Do negócio. Se você tem uma matéria... Nós não trabalhamos com arroz e milho. É só cevada. Em determinados estilos, a Palio, por exemplo, o malte Pagliari, ele é alemão, ele é importado. A Weissbier, a cerveja de trigo, a Cristal Weiss, o trigo nosso é um trigo importado. Nossos fermentos são fermentos importados. O nosso CO2 usados nas nossas chopeiras são CO2 grau alimentício, isento de enxofre, de toda impureza, grau alimentício. Então a gente trabalha com muito profissionalismo e com qualidade. E toda qualidade tem seu preço. Não tem jeito. É assim que funciona. Você atende mais barato, Justamente, você atende melhor. O pessoal tenta estar no meio termo, só que o meio termo ele é muito nebuloso. Só que dentro de um produto com muita qualidade, a gente está com preço bom. Então não tem nem como discutir, né? Não. Nós estamos, a gente gosta muito de fazer, Jefferson, uma experiência interessante. Você chama de degustação às cegas. Você coloca um chopp que você admira do mercado, em uma taça sem rótulo, e coloca o chopp da Mr. Malt. Você não vai ver servindo os dois copos. E você faz uma degustação dos dois e depois você fala qual que você gostou mais. A gente tem tido assim, uma surpresa grande com as cervejas de nome até tomar um gole. E as cervejas boas que existem no mercado. Porque a gente também não é que a Mr. Malt é a melhor do que tudo, mas a Mr. Malt é diferente. Existem cervejas boas, a Ambev é uma grande cervejaria, a gente não pode sair por aí achando que denegrindo as imagens, a cerveja, a história, a luta e o crescimento das empresas que tiveram sucesso para querer crescer a minha. Mas a Mr. Malt, quando a gente faz uma degustação à cega, as pessoas de cara, sempre nas nossas experiências, escolhem a Mr. Malt sem saber que é ela. Que bacana. Eu falo isso com propriedade porque eu tenho essa felicidade. A gente coloca os dois produtos e chama um colega, um comerciante, um bar que nós estamos apresentando o nosso produto e faz a degustação. De cara, prefere a Mr. Malt. E a questão que você comentou da Ambev, né? Que aqui você tem uma concorrência bem pesada. É um grande desafio, né? Nós somos corajosos. Aí vem o espírito empreendedor, o espírito de guerreiro, né? De lutar, de trazer um produto bom. Enfrentar uma Ambev não é fácil, eles têm uma estrutura muito grande, escala. Mas também é uma fábrica aqui, só para o pessoal entender também, porque muitas vezes a gente passa ali, só que a grande maioria nem entende o que Anápolis. É que tem lá. É Anápolis, hoje a fábrica ativa da Ambev. Se eu não me engano, tinha um ponto no Gama, no Distrito Federal, mas eu acho que está desativado. Eu acho que é só Anápolis aqui no Centro-Oeste, em Goiás, Anápolis, que é a unidade da Ambev. Mas o nosso segmento é outro. A Ambev, em determinado momento, é um banco. E nós não, nós somos uma cervejaria. Nós fabricamos cerveja com vida.